Olá pessoal, vamos ao nosso segundo encontro falando sobre escatologia, falando sobre o fim de todas as coisas, falando sobre eventos que acontecerão de forma gradativa até o momento do juízo final. Então, no primeiro vídeo nós vimos a respeito de correntes escatológicas, ou seja, o que algumas pessoas acham sobre a igreja passando pela grande tribulação, não passando pela grande tribulação, a igreja sendo elevada aos céus na metade da grande tribulação. E vimos também sobre o milênio, se o milênio será um reino literal, se haverá milênio ou se não é um reino literal, não é um reino milenal, enfim. Se você não assistiu o primeiro vídeo, eu lhe aconselho a vê-lo antes de você assistir esse, tá bom? Porque aí nós estaremos dentro de um cronograma bacana para nós entendermos. Mas vamos lá. Nesse segundo encontro, eu quero passar para vocês a fase na qual nós nos encontramos. Nós estamos, irmãos, no período dos sinais precursores da vinda de Jesus Cristo. Nós estamos exatamente nessa etapa. Existem muitas coisas acontecendo. E coisas essas que a Bíblia Sagrada ela vai mencionar como sinais no céu, como sinais na terra, como famílias se degradando, como falsos profetas surgindo, como um aumento da desobediência à palavra de Deus, aumento do orgulho, da ganância, da traição, surgimento de pragas e pestes. Enfim, nós estamos justamente nesse momento, nesse período, no período dos sinais que antecedem a vida de Jesus Cristo. Mas eu quero conversar com você também a respeito do que acontecerá no céu e na terra no período da grande tribulação. Então, quando a grande tribulação se iniciar, eu quero ver com você o que acontecerá no céu. Quais são os eventos que irão acontecer no início da grande tribulação, tá? Então, a primeira coisa que irá acontecer, a igreja será arrebatada. Quando a igreja for arrebatada, é justamente o momento em que aquele que detém o anticristo será elevado aos céus. E quem detém o anticristo, conforme Paulo falou na primeira e segunda carta, escrevendo aos Tessalonicenses, é a igreja, é o Espírito Santo de Deus que está na igreja. Quando a igreja subir, quando a igreja for elevada, arrebatada, arrancada com força da terra, aí sim, as portas estarão abertas para que o anticristo ele possa governar. Eu quero que você saiba que esse tempo não está longe. Os sinais apontam que o tempo se abrevia e se aproxima. Eu tenho visto alguns vídeos e lendo algumas matérias sobre rabinos que estão em Israel e, pasmem, eles confirmam que o anticristo já passeou por Israel, já anda por Israel, faltando apenas o seu empoderamento. É a única coisa que falta. E nós sabemos que para que o anticristo possa se empoderar, a igreja precisa ser elevada aos céus. Então a primeira coisa que irá acontecer nos céus, o arrebatamento. A igreja será levantada. A palavra vai dizer assim, Paulo escrevendo a sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança.
Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém. Meus irmãos, o que acontecerá no céu no período da grande tribulação? A primeira coisa, acontecerá o arrebatamento. Logo assim que haver o arrebatamento, irá se instaurar o período da grande tribulação. Será um período de 7 anos. Então a primeira coisa que haverá, o arrebatamento. Enquanto a grande tribulação está na face da terra, a igreja estará com Jesus no céu durante o período de 7 anos. Haverá o arrebatamento. A segunda coisa, o tribunal de Cristo. O que significa o tribunal de Cristo? Esse tribunal não é para condenação, mas é para julgamento das nossas obras, a fim de que nós recebamos galardão. Então, esse julgamento do tribunal de Cristo não é um julgamento para condenação. Nós não estamos falando ainda sobre juízo final. Nós estamos falando sobre galardão no céu. Então, haverá o arrebatamento, onde a igreja passará com Jesus Cristo no céu um período de 7 anos, ou seja, será de forma ilusória o casamento da igreja com Jesus Cristo. Ilusória que eu digo no que tange ao respeito da igreja se unir a Jesus Cristo, ou seja, a noiva se une ao noivo que é Jesus, que é o cabeça da igreja, e haverá um período de 7 anos, ou seja, esse período é um período de festa, um período de núpcias, um período de casamento, digamos assim, e esse tempo durará 7 anos, é o mesmo tempo em que a grande tribulação estará ocorrendo na terra, a igreja estará desfrutando do noivo Jesus Cristo nos céus. Falando sobre o tribunal de Cristo, o apóstolo Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios no capítulo 5, verso 10, e diz o seguinte: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então nós estaremos com Jesus nos céus, entretanto nós receberemos recompensa por tudo que nós fizemos na face da terra, ou para o bem ou para o mal. Apocalipse 22, verso 12 diz assim: eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que faz. Mais uma referência ao período do tribunal de Cristo que nós acabamos de falar aqui, tá? E as bodas do Cordeiro acontecerá nesse período de 7 anos. Ao arrebatamento, eu já antecipei para vocês a respeito das bodas, o que acontece de forma gradativa, de forma sistemática. Haverá o arrebatamento, haverá o tribunal de Cristo para recompensar a cada um conforme aquilo que se foi feito na face da terra. Aí sim haverá as bodas do Cordeiro, que é um período matrimonial, é um casamento, uma festa de banquete, muito esperado pela igreja e, por que não, também por Jesus Cristo. Apocalipse 19, do verso 7 ao 9, vai dizer assim: regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória,
pois chegou a hora do casamento do cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se de linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. E o anjo me disse: escreve, felizes os convidados para o banquete do casamento do cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. Então, no céu, irmãos, haverá toda essa sequência de eventos. Nós estaremos com Jesus Cristo, desfrutando da sua graça, da sua glória. Nós receberemos o nosso galardão e nós estaremos participando das bodas do Cordeiro para a glória de Deus. Esse é um período de 7 anos que se é instaurado, tanto no céu quanto na terra. Só que na terra a situação será diferente, porque na terra ficarão aqueles que não fazem parte do contexto da igreja. Assim que a igreja for arrebatada, começará o período da grande tribulação. E esse período é um período onde o anticristo se levantará. Daniel 9:27 diz assim: este rei fará um acordo com o povo de 7 anos. Então o período será um período de 7 anos, com início para se dar o pontapé inicial, mas também há uma data pré-determinada por Deus. São 7 anos de duração, o período da grande tribulação. Então vamos lá. Este rei fará um acordo com o povo de 7 anos, mas depois do decorrer da metade desse tempo, denunciará o tratado e proibirá os judeus de fazerem qualquer sacrifício ou oferta. Posteriormente, com o acúmulo das suas terríveis ações, o inimigo profanará completamente o santuário de Deus. Mas quando chegar o tempo determinado nos planos de Deus, o julgamento do Senhor será derramado sobre esse assolador. Então, o que acontecerá, irmãos? A igreja é arrebatada, instaura-se o tempo da grande tribulação. Há o aparecimento do anticristo. Essa pessoa será inteligente, carismático e surgirá como líder mundial logo no início da grande tribulação. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, do verso 3 ao 9, vai dizer assim: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, filho da perdição. Esse se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de quando eu ainda estava com vocês, costumava lhe falar essas coisas? Agora vocês sabem o que está detendo para que ele seja revelado no tempo devido. A verdade é que o ministério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado, e agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com sopro e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Nós já lemos esse texto anteriormente. Eu quis trazê-lo de novo para nós relembrarmos a respeito daquele que o detém, que esses versos mencionam. Quem justamente é aquele que o detém, que o apóstolo Paulo está mencionando? Irmãos, eu creio piamente que é a igreja, porque na igreja, em nós, habita o Espírito Santo de Deus, e o anticristo ele não pode submeter a igreja ao seu senhorio, porque o Espírito Santo de Deus está na igreja. Simplesmente por isso. O Espírito Santo ele não se sujeita ao anticristo. Justamente por isso nós não passaremos pelo período da grande tribulação. Então nós vimos que esse homem é um homem carismático, e já há indícios de quem seja, tá? Já há supostamente pessoas levantando nomes.
E nós sabemos que o tempo se aproxima, segundo coisas que têm acontecido, segundo sinais, segundo movimentações, segundo declarações. É preciso nós observarmos, irmãos, de forma espiritual, o tempo, as movimentações que acontecem no mundo espiritual. Então, haverá a manifestação do anticristo, tá? E junto com o anticristo surgirá o falso profeta. Diz assim Apocalipse 13, do verso 11 ao 16. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra da besta que fora ferida pela espada, e, contudo, revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, e de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. Irmãos, então, esse será um período onde haverá essas manifestações, o período da grande tribulação. Aparece o anticristo, junto com o anticristo, a besta, o falso profeta, realizando sinais, maravilhas e prodígios, e o povo ficará inflamado, porque ele fará um acordo de paz com Israel. Mas justamente no 3º ano e meio, ele romperá o pacto de paz e ele mostrará de fato quem ele é. Nesse período também, nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, aparecerá as 2 testemunhas. Irmãos, a respeito das 2 testemunhas, não há digamos assim, não há um consenso a respeito dessas 2 testemunhas. Quem serão de fato? Existem 3 nomes que são colocados à mesa para discussão: Elias, Moisés e Enoque. Elias, Moisés e Enoque. Esses 3, 2 serão as 2 testemunhas que irão profetizar no período da grande tribulação. Apocalipse capítulo 11, do verso 3 ao 12, diz assim: darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias vestidas de pano de saco. 1260 dias, 3 anos e meio, tá? Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser lhes causar dano, a boca dele sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. Talvez algumas pessoas achem que seja Elias justamente por isso, pelo fato de fechar os céus, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. E tem o poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Algumas pessoas acham que podem ser Moisés justamente por isso, pela manifestação das pragas mais uma vez. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o nosso Senhor. Durante 3 dias e meio, homens de todos os povos, tribos, línguas e nações
contemplarão seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses dois profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Mas depois de 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram de pé, e um grande terror tomou conta daqueles que o ouviram. Então eles ouviram uma forte voz do céu que lhes disse: subam para cá, e eles subiram para o céu numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Irmãos, as 2 testemunhas irão pregar, e a maioria esmagadora das pessoas, elas não sentirão empatia, simpatia pelas 2 testemunhas que pregarão no período da grande tribulação, ou as 2 testemunhas do Apocalipse, porque elas pregarão juízo, elas serão enfáticas, e a grande massa estará iludida pelo anticristo, principalmente o povo de Israel, porque eles acham que o anticristo é o Messias. Então eles terão uma forte aversão pelas 2 testemunhas. Acharão que as 2 testemunhas, elas são falsos profetas, porque elas pregarão arrependimento nesse tempo. Então nós vimos que é um período onde haverá também a manifestação das 2 testemunhas na terra, nesse período de 7 anos, e as 2 testemunhas pregando na primeira parte dos 7 anos, ou seja, nos primeiros 3 anos e meio. Logo isso acontecerá também, terá início a abertura dos 7 selos do Apocalipse na grande tribulação. No primeiro selo, o cavalo branco, como seu cavaleiro, representa o anticristo que seduzirá as nações. Serão 7 selos abertos, e cada selo com uma praga, com uma dificuldade terrível, com uma aflição aplicada ao povo que passar pelo período da grande tribulação. Só que haverá um intervalo entre o 6º selo e o 7º selo. É um período de silêncio. E esse período de silêncio entre o 6º e o 7º, eu quero revelar para você algo interessante que a Bíblia menciona, tá? Entre o 6º e o 7º selo, João vê judeus que se converterão na grande tribulação e serão selados. Isto é, protegidos por Deus durante esse período. E também os mártires de todas as nações que morrerão em decorrência da perseguição do anticristo. Então, entre o 6º e o 7º selo, João vê algo interessante. Judeus se arrependendo, ou seja, judeus morrendo por amor a Jesus Cristo. Porque no 3º ano e meio, o anticristo quebrará o pacto de paz, a aliança que ele fará com os judeus. E ele demonstrará que terrível poder de aflição ele possui. Aí sim, os judeus, o povo de Israel, entenderá que o nosso Jesus, o nosso amado, o noivo da igreja, era de fato quem ele se revelou ser naquele tempo, o Salvador, aquele que viria a Israel para restituir Israel com graça, com favor e misericórdia. Aí sim, os judeus entenderão. Só que não haverá mais salvação para que se vá para o céu participar das bodas do Cordeiro, porque o tempo se fechou antes do início da grande tribulação. A igreja já está no céu. Quando eles perceberem que Jesus Cristo de fato era o Messias, eles serão salvos, mas não serão salvos por meio da graça como nós fomos. Eles serão salvos por meio da graça, mas terão de entregar as suas próprias vidas por amor a Jesus Cristo. Terão de renunciar à marca da besta. Serão salvos em Jesus, mas serão salvos por amor a Jesus. Nós fomos livres da ira de Deus nesse tempo, porque nós fomos obedientes e nós fomos transformados na igreja, o corpo, o organismo vivo e espiritual de Jesus Cristo. E nesse período nós estaremos com Ele nos
céus. Glória a Deus. Vamos ficar por aqui e nós nos encontraremos no nosso terceiro encontro para nós finalizarmos esse assunto. Deus abençoe você, fica na paz.